Olá, estamos aqui com o professor doutor Edgar Barque da EASP para conversar conosco sobre a pesquisa Competição entre pequenas e grandes empresas varejistas no contexto da base da pirâmide. Olá, professor. Bom dia. Gostaria de começar perguntando qual foi a motivação para o seu estudo? A motivação veio do interesse crescente que tem os mercados emergentes e principalmente a base da pirâmide, a baixa renda, no mundo todo. Então o que a gente vê é que grandes empresas estão começando a olhar esse mercado com uma outra visão de como que elas podem entrar e atender este mercado. E quando a gente pensa nas grandes empresas, a gente fica um pouco preocupado de o que acontece com as pequenas empresas que já estão nesse mercado. Será que as grandes empresas, ao entrar nesse mercado, vão acabar com as pequenas empresas? E quais foram os resultados? O que a gente viu foi muito interessante. A despeito da grande empresa ter muitos recursos, ser grande e poder realmente trabalhar de diversas formas, o que a gente vê que no estudo que pequenas empresas locais eram muito competitivas e conseguiram em vários aspectos ser melhores do que a grande empresa. E isso se dá por diversos fatores. A gente vê, por exemplo, que um mito que existe, que em baixa renda você vai pensar sempre no fator preço, como principal fator para que o consumidor escolha o produto. E não necessariamente é isso que acontece. A gente vê que não é apenas o preço o fator principal. Quais seriam os outros fatores? O que a gente vê é que na baixa renda você tem algumas questões de como que o supermercadista, o varejista vai se relacionar com esse consumidor. Então isso vai por outros fatores, como será que o varejista tem o melhor mix de produtos? Será que ele consegue fazer um ambiente da loja adequado para essa população? Que é um pouco diferente do ambiente da loja que você pensa para uma alta renda. Então como você cria esse ambiente de loja para baixa renda? Será que é adequado? Mas um dos principais fatores, na verdade, que a gente viu é que o varejo local, o varejo pequeno, ele tem tradição naquela localidade. E essa tradição cria um diferencial competitivo. Ou seja, por questão da tradição, por questão do hábito, o consumidor está acostumado a ir nesse pequeno varejista e acaba preferindo esse pequeno varejista, porque ele criou uma relação de confiança. Coisa que um varejista novo vai chegar na região, qualquer que seja, e vai ter muita dificuldade de criar essa relação. Então, com isso, a competição fica mais equilibrada. Se, por um lado, o grande varejista pode ter uma grande loja, pode ter um mix de produto variado, pode ter um bom preço, o varejista local, ele tem uma questão do relacionamento, ele tem uma questão do hábito, ele tem a questão do ambiente de loja mais adequado para essa população. E como que o senhor poderia comparar o Brasil a outros mercados emergentes nesse sentido? É o que a gente tem visto nos outros países dos BRICS, por exemplo? Sim, o que a gente vê realmente é que a base da pirâmide está sendo muito interessante para pensar inovação, para pensar novos modelos de negócio. Então isso que a gente está falando da questão da relação de confiança, isso serve para qualquer outro país emergente. Mas o que é interessante também é que várias empresas, tipo uma General Electric, o que eles estão fazendo? Estão fazendo o que eles chamam de inovação reversa, em que a inovação é feita nesses mercados emergentes e depois vão para os países desenvolvidos, numa onda totalmente diferente do que a gente via antes, que a inovação vinha dos países desenvolvidos para os países emergentes. O que a gente está vendo então com isso? Que esses mercados emergentes, esta base da pirâmide, está ensinando muito para as empresas. E qual que é o futuro dessa pesquisa? É imaginar um pouco mais como que a gente pode pensar a cadeia toda a cadeia de valor. Como que você pode pensar também na pequena indústria local? Não só no pequeno varejo, mas também a pequena indústria local. Como que pode ser criados esses laços de afetividade com o consumidor e não apenas essa relação de compra e venda. Então, como você pode ter um negócio que é um negócio que a gente chama de negócio social? Como você pensa esses negócios sociais em que você pensa no lucro, mas você também pensa no bem social? Então, a pesquisa agora está caminhando para um lado de como que as empresas, tanto pequenas como grandes, podem pensar nessa forma nova de pensar o modelo de negócio em que você tenha o ganha-ganha. Esse ganha-ganha o que é? É o ganha para a empresa e o ganha para a população como um todo. Então, o que é muito interessante é que o contexto da base da pirâmide está permitindo a gente pensar um novo modelo de negócio. E que não é aquele modelo de negócio tradicional que a empresa vai lá e tenta ganhar o maior lucro possível. Mas um novo modelo de negócio em que a empresa vai lá, ganha dinheiro, dá acesso para a população e também cria um benefício para a comunidade. Muito obrigada, professor. Parabéns pela pesquisa. Eu que agradeço. E para saber mais sobre a pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada!